Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado, às 8, ou a reprise, domingo, às 7 horas, segunda-feira, às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, atividades, luta política, reforma administrativa e perspectivas para 2026. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu me sinto muito à vontade com vocês aqui. João Carlos, o Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Maranhão teve uma agenda repleta de atividades esse ano. Fale para o nosso público um pouco dessas ações. Considerando que foi um ano muito intenso, né, de lutas, não podíamos deixar de ter dificuldade de falar, né, porque foram tantas lutas que nós empreendemos, mobilizações, planejamento estratégico, a situação da formação, a situação de marchas, que foram mobilizações em Brasília, tanto dos intoxicados, como também a Marcha das Mulheres Negras, né? E todas essas ações no sentido de não só manter direito de trabalhador, como também, né, preservar as políticas públicas e ampliá-las, né? Isso daí é um foco nosso enquanto organização que congrega trabalhadores. Mas teve muito mais ações, né? Dentro disso daí nós tivemos Mesa Nacional de Negociação, que praticamente é permanente, porque há muitas coisas a serem tratadas, ainda não resolvidas, né? Nós tivemos um curso de formação voltado para o nosso delegado de base, que é importante prepará-los, né, para agir politicamente na sua base. As necessidades são muitas, então eles fazem exatamente essa conexão com a própria direção. A situação da formação voltada para os conselhos, essa representação é um ponto importante, é uma política que nós adotamos enquanto sindicato, e isso daí tem nos rendido bons frutos, né? Porque é uma forma de nós fazermos a relação diretamente da participação dentro dos conselhos, né? Não é só discutir política sindical, mas discutir a política sindical dentro dos órgãos de representação, né? E esses órgãos fazem decisões importantes, como aprova o orçamento, como define formas de participação da população, é conselho de controle. Então, inclusive a fiscalização efetivamente da ação, né? Perfeito, né? Então também participamos de ações voltadas dentro da própria base, né? Nós temos o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, participamos de Semana de Tecnologia, dando contribuições efetivas, né, dentro do debate, dentro da discussão, plenárias, com a plenária estadual da CUT, que é importantíssimo para a gente, porque também define políticas, né, e a mobilização dos trabalhadores, né, as lutas, né, tudo isso daí foram travados no ano de 2025. Também mobilização para a greve do setor da cultura, é um segmento importantíssimo para a gente, né? E nós conseguimos pela primeira vez debater os assuntos que são de interesse dos trabalhadores da cultura e ao mesmo tempo mobilizá-los, né, para a greve. Isso daí é algo importante, porque até então, né, era muito pálida a nossa participação dentro de um órgão tão representativo, embora tenha muito pouco a densidade de funcionários, mas de servidores, trabalhadores, mas é expressivo, porque eles fazem um trabalho fundamental para a preservação da cultura, para essa questão de discutir, né, as formas que nós precisamos entender enquanto
enquanto cultura mesmo, cultura de povo, cultura de representação e muitos outros assuntos que Aqui em São Luís, inclusive, a presença deles é muito importante, né? Como patrimônio histórico da humanidade, a cidade, esse casario precisa ser preservado, precisa ser fiscalizado, e eles têm uma função importante em relação a isso também, né? Até porque se isso daí desaparece nossa memória, nossa identidade, né? Então um povo sem identidade, sem memória, ele não representa nada, né? Porque ele perde a sua essência. João, o sindicato realizou também um planejamento estratégico, né? Sim. Qual a importância dessa atividade para o sindicato e os seus sindicalizados? A importância é que você organiza o pensamento, né? Quando você organiza o pensamento, se torna mais fácil, porque você não fica tirando para um lado ou para um outro, você foca nas ações estratégicas que devem ser feitas. Isso daí nós temos que garantir, inclusive, companheiros que são profissionais, que têm muita facilidade de condução de um trabalho como esse. Nós chamamos uma colega, companheira lá de Recife, fez um excelente trabalho, tanto é que agora a gente está acompanhando, supervisionando esse trabalho e está acontecendo. Inclusive para poder dar conta, né, de tantas atividades. Se você não se planeja, não consegue fazer. É isso mesmo, isso mesmo. Agora tem muitas atividades, além dessas atividades que são planejadas e outras que não são menores, mas é importante, de internacional da mulher, essa questão do trabalho, essa questão da consciência negra e mais as campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, são todas campanhas que tem como algo maior e interessante que não é só a saúde específica de algum órgão, é a saúde integral do trabalhador. Então nós nos jogamos para todas essas campanhas e o Sindicep participa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. João, mesmo que a maioria dos servidores públicos tenha um regime próprio, o Sindicep trabalhou muito na coleta de votos para o plebiscito popular pela revogação da escala 6x1. Explique para nós a importância dessa campanha para a sociedade. Primeiro, porque ela entende essa campanha, ela compreende o quanto o trabalhador é oprimido, principalmente o trabalhador que está mais ligado à questão da base dentro de uma compreensão de pirâmide enquanto hierarquia de trabalho, né? Então são mais afetados e nesse aspecto aí a exploração, né, que um trabalhador desse passa é gigantesca, no sentido de o tempo que ele passa trabalhando, né, é um tempo opressivo e com poucos anos de trabalho ele já está um trabalhador com muito desgastes, né, físico, psicológico e outros aspectos que depreciam, tá, não só a sua saúde, né, mas também a sua qualidade de vida. Então, nós entramos de cabeça porque é importante nós entendermos que o trabalhador ele não pode dar conta de 6 dias de trabalho por um de folga. É opressivo, além de ser opressivo, é extremamente tirânico. Você acaba com a vida de uma pessoa, né? Então, é só dessa forma que a gente pode mobilizar, através da luta, através de um plebiscito desse. Nós trabalhamos bastante. A nossa assessoria sindical teve momentos muito intensos de nos proporcionar,
né, uma compreensão de como fazer o processo, as estratégias que eram apropriadas. O certo é que nós conseguimos fazer muita coisa, não só aqui em São Luís, a nível do sindicato, né, em São Luís, mas em todo o território do Maranhão. Eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado e vi as pessoas se envolvendo e ampliando isso para bases como igrejas que pertencem a outras situações como feiras, a próprios terminais de integração. Eu fiquei maravilhado da força, da vontade, do desejo, né, e da realização desse plebiscito. João, além dessas lutas nas ruas, né, como essa da campanha, o sindicato precisou travar várias lutas políticas este ano em Brasília. Sim. Uma delas foi com o próprio Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, por conta das mudanças das carreiras dos servidores. Sim. Como estão essas negociações? Essas negociações são negociações, primeiro, que a gente tem que compreender que são complexas, né? Sim. Porque além de a gente passar pela resistência do próprio governo, de setores do governo, né? Sim. Que seguram muitas vezes opiniões no sentido de não compreender a necessidade do trabalhador, nós ainda passamos pela situação de categorias que são muito difícil de a gente trabalhar, né? Porque dentro do serviço público você tem uma visão panorâmica que o serviço público é todo igual, não é, né? Nós trabalhamos com empresas públicas, né? Com funcionários públicos, com servidores públicos, todo tem uma conceituação e tem formas de trabalho diferentes. Inclusive de várias gerações, né? Que se juntam exatamente, no mesmo de várias lugar. Gerações, inclusive nesse aspecto aí das gerações, tem alguma coisa que é importante a gente falar, que as novas gerações têm concepções completamente diferentes do pessoal que entrou na minha época, que já está na porta de saída, né? São concepções diferentes, são mais qualificados no sentido de terem mais oportunidades, né? A preparação, o tempo e as oportunidades que um servidor hoje que ingressa no serviço público permite a ele ter mais oportunidades de oferecer serviço e de se qualificar. Então, por isso, tem essa diferença, sim. João, o Congresso continua a ameaçar os servidores com uma reforma administrativa muito prejudicial aos serviços públicos e aos servidores. Sim. Como o sindicato está enfrentando mais essa chantagem? Você falou certo, é uma chantagem. Isso daí é muito triste, né? O nosso país, com a lindeza que tem o nosso país, com o povo maravilhoso que possui, mas mesmo assim, nós não conseguimos vencer essa questão de pessoas que fazem defesas, né, em relação a se apropriar, né, de setores do qual a gente entende dentro do processo foram eleitos para isso, né, para defender seus interesses, principalmente, né, os interesses todo mundo sabe quais são, né? Então nesse aspecto fica muito difícil para nós, né, nós conseguirmos de uma maneira muito tranquila, principalmente através do diálogo, através do debate, passar uma ideia do quanto é a necessidade do serviço público e de um trabalhador qualificado do serviço público dentro de um processo como esse, que é gigantesco e muitas vezes opressivo para o trabalhador. A campanha que o Sindicep faz e trava num momento desse é de importância fundamental, porque o que está sendo colocado aí na rua é um projeto que ele vem ao longo do tempo, ele é recorrente, ele vem mudando de número, né? É uma PEC, tá? É uma emenda, é um projeto de emenda à Constituição, portanto muda tudo. A primeira imagem, o primeiro entendimento que a gente tem que ter, que uma emenda constitucional, ela muda completamente qualquer que seja. É definitiva, tá? né? É definitiva, né?
até que outra PEC venha e substitua, que daí é complicado, porque a votação é complexa, precisa de um número muito grande de parlamentares. E a nossa campanha, ela visa exatamente não só sensibilizar, né? Dialogar, sensibilizar, debater, mas também, muitas vezes, fazer pressão. Porque é a única forma que a gente tem de fala. Isso daí acontece, né? Não só dentro do parlamento, né? Como também fora do parlamento com os próprios trabalhadores, porque os trabalhadores têm que ter entendimento do que é essa campanha para a gente. Essa campanha não é uma campanha qualquer, ela é campanha fundamental para os trabalhadores do serviço público, mas também para a população brasileira. Quer ver um exemplo? Tá? Só para você ter uma ideia, né? Se a reforma for aprovada no Congresso, né? Nós teremos logo de cara, né? De cara nós teremos situações onde a população vai sentir na hora. Primeiro, né? As filas vão aumentar. Com certeza. Tá? Os hospitais. Tá? Os hospitais, muitas pessoas vão morrer, tá? Por falta de atendimento, né? A situação dos profissionais vão migrar para outras áreas que oferecem, né, condições melhores de trabalho, né? Só para a gente ver o que uma reforma dessa pode fazer. As escolas também, né? As escolas. Que eles querem tá? deixar somente professores. Toda a administração passaria a ser terceirizada. Exatamente. Então, o que está por detrás disso? Por detrás disso é benefício, né, a um grupo de pessoas, principalmente empresários, que jogam pesado num projeto como esse, porque tem interesse nos seus negócios, em ampliar sua riqueza, seu patrimônio, né? Então isso daí não é esclarecido para a população, e a população muitas vezes, né, é ludibriada, né? Com esse discurso esse discurso de que vai melhorar o serviço público, vai ser mais célere, tá? Outra coisa que nós não vamos ter que passar por concurso público para que alguns profissionais sejam contratados. Pode até isso acontecer, mas o outro lado que é muito danoso para o serviço é que nós não teremos serviço de qualidade. E nem autonomia, né? Nem porque autonomia. Perde a estabilidade. E as políticas públicas, como é que ficam? No momento em que a gente já avançou bastante, há um retrocesso, sim, isso daí tem que ser dito, né? E esse projeto é um projeto que muda, né, a cara, a feição do serviço público, da administração pública. Isso tem interesse dentro de parlamentares, setores dentro do governo que jogam pesado nesse tipo de projeto, né? E alguns servidores públicos nós temos que engajá-los no processo de mobilização para eles compreenderem e também fazerem eco junto a essa luta. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, a gente estava falando aqui sobre essa reforma administrativa. Aí falou sobre a campanha. É verdade que as 3 esferas serão atingidas por essa reforma? Isso está nessa campanha, avisando a população sobre isso? Sim, está claríssimo para nós, tá, que as 3 esferas serão atingidas, né, em proporção bem maior à esfera do setor público municipal, né, que tem o maior número de funcionários públicos, trabalhadores do serviço público no Estado brasileiro, né. Então, proporcionalmente, depois os estaduais e os federais em menor número, né? Mas conta a casa de mais de 1 milhão de pessoas. Isso daí, proporcionalmente, é gigantesco, é uma pirâmide, né? Com ápice, com base que é gigantesca, né?
Isso daí, se acontecer a reforma, transforma-se numa outra figura geométrica. Não será mais uma pirâmide, mas sim um cilindro, um cubo, né? Onde todos vão onde estar no todos, né, vão estar nivelado por baixo. Igualado por baixo, e com isso que os serviços públicos vão minguar, né? Se hoje eu tenho experiência de conhecer alguns países e vejo que o meu país oferece um serviço público ainda muito melhor do que os serviços que eu experimentei lá fora, em Portugal, na Irlanda. Eu experimentei serviços onde são morosos, é muito difícil, e eu fiquei feliz em avaliar o quanto o meu país oferece um serviço muito melhor do que esse padrão lá fora, né? Então, as 3 esferas serão afetadas, né? E a nossa preocupação hoje é essas esferas estar engajadas no processo, né? Eu sinto um pouco de distanciamento, né? Mas isso daí é coisa que a Central pode estar resolvendo, a nossa Central Única dos Trabalhadores, que nos representa no sentido de aproximá-los e animá-los para que isso aconteça. E aí o sindicato está colocando uma campanha publicitária na rua, é isso? Para tratar desse assunto. O sindicato, ele tem por obrigação, né, de colocar essa campanha publicitária na rua, até porque são vidas, é a nossa vida, a vida do nosso país, a vida das políticas públicas que está em xeque. Então, nesse momento, a gente não pode brincar com isso. Nós temos pouco recurso? Temos, mas temos que gastar esses recursos qualificando nossas ações. E nessas qualificações agora, as estratégias é exatamente jogar duro, tá, numa campanha onde possa exatamente não só informar, mas mobilizar a população para o que está acontecendo. Para que eles pressionem os parlamentares. É, né? Isso mesmo. Presidente, o sindicato tem lutado muito em defesa dos servidores e esse ano completou 35 anos. Qual a importância de celebrar essa marca? É um registro que nós não podemos deixar de marcar, né? É um carimbo que se faz, porque foram anos de luta, anos que muitos companheiros não estão mais conosco, né? Muitos companheiros já se foram, companheiros de base, companheiros de direção, companheiros do movimento, da organização sindical. Então, é nesse aspecto que nós celebramos e vamos sempre celebrar, né? Porque esse sindicato é um sindicato que representa muito para nós, todas as nossas lutas, nossos direitos, nossos avanços, né, em políticas públicas, nós só garantimos através da organização. E o Sindicep sempre esteve na frente, né, na vanguarda do movimento. Isso daí é importante para a gente. E o aniversário representa isso. Representa que nós estamos dizendo a todos, estamos aqui, não vamos arredar, vamos avançar sempre, né? Presidente, o senhor colocou em sua agenda de mandato reestruturar física e tecnologicamente o sindicato. Como está esse processo? Está muito bom, né? Temos dificuldades, porque fazer obras, né, reestruturação não é uma coisa fácil. Mas eu tenho uma equipe muito boa de companheiros comigo, diretores que pensam, né, e aprovam, né, e exercem exatamente o domínio de fazer, né? De fazer junto. Isso daí é muito bom, né? E também temos uma equipe de funcionários, né, que são muito qualificados, entendem o que é isso, entendem o quanto o sindicato tem que apresentar para a sua base, né? Não só um conforto, mas também num momento tecnológico como esse que nós vivemos, né, nós temos que apresentar um sindicato modificado, um sindicato onde viva essa realidade dos anos agora, 2025, né, com tudo que os meios tecnológicos nos oferecem. E nós temos essa compreensão e ajuda por parte de todos, diretores, base, funcionários, então todos estão voltados para isso. Mas nós já estamos conseguindo, foi um ano muito bom, eu não posso me queixar, e no próximo ano a gente tem perspectivas boas. Presidente, o ano está acabando, mas as lutas não param. Quais as perspectivas para o ano de 2026?
Primeiro, a gente tratou da questão da estrutura em 2025 sem esquecer a luta política, né? Sem esquecer. Porém, em 2026, nós teremos lutas bem maiores, né? Que é travar a luta contra aquelas pessoas que exerceram mal o seu mandato, né? No ano nesse período agora. Teremos eleições parlamentares, né? Exatamente. Então, essas eleições parlamentares, as majoritárias interessam para a gente, para toda a nação. Mas no planejamento estratégico teve uma coisa bem sintomática. A gente viu o quanto a gente centra nas majoritárias, se esquecendo aonde as maiores decisões acontecem no parlamento, né? E a gente tem que mudar um pouco o vetor enquanto luta, né? Isso é um aspecto para a perspectiva de 2026, muito debate dentro do sindicato, ouvir propostas, né? Não ser enganado por ninguém, nem referendar pessoas que são picaretas, que não levam a sério a vida das pessoas, que não levam a sério política pública. Então a perspectiva é muito boa, né? No sentido de tornar isso nutritivo politicamente, trazer para o sindicato esse debate. Estamos muito envolvidos e queremos fazê-lo, né? Presidente João Carlos, infelizmente nosso programa está chegando ao fim e queríamos que, como estamos aqui, né, na época natalina, queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público. Bom, eu tive muito pensando, a metáfora é guerra, né? A gente vive numa guerra o tempo todo, né? E nós temos sido combatentes, não sei se bons combatentes, é uma avaliação que a gente se faz, né? A mensagem de Natal que eu podia deixar a todos, eu estava ouvindo hoje pela manhã uma canção de Renato Teixeira, né? E Almir Sater, que expressa uma mensagem muito bonita. E essa mensagem eu queria transformar numa mensagem natalina, né? Seguindo em frente o número, tocando em frente o nome da música, né? E diz lá, é preciso paz para poder sorrir, né? Nós precisamos sim sorrir, mas sem se esquecer da guerra. Só existe paz quando existe guerra, né? Parece um pouco estranho quando a gente coloca, né, essa situação do contrário, mas na história da humanidade nunca houve paz sem luta e sem guerra, né? Nós estamos prontos, estamos com nossas armaduras, com nossos escudos e com a nossa força e vontade. Nosso desejo é que haja paz para nós podermos sorrir. Perfeito. Ok. Professor João Carlos, muito obrigado pelas explicações, desejamos sucesso em suas atividades e que em 2026 possamos celebrar muito mais conquistas. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste, esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!